Eu me chamo Annelise Miléo, sou psicóloga, psicopedagoga e hoje eu vim falar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade é um tema muito famoso, né? Todo mundo sabe ou fala um pouquinho sobre ansiedade, diz, ai, como eu sou ansiosa. E aí começa a confundir um pouquinho os termos, né? Acha que qualquer pessoa ansiosa já pode ter algum tipo de transtorno mental e na verdade não é bem assim. O que é essa ansiedade? Ela é uma resposta do nosso corpo mediante alguma situação de estresse. E aí, como que a gente age? A gente pode ficar extremamente preocupado, tensionado, pessimista. A gente pode se sentir com tremor no corpo, ter até aquela sensação de pânico mesmo. Só que assim, toda vez que eu tô preocupada, eu tô ansiosa? Não. Tem situações, preocupações do cotidiano que elas não são alarmantes, mas o nosso corpo pode responder assim, ele pode ficar tensionado, a gente pode ficar pessimista, ter aquele tipo de tremor, né? Só que quando é uma situação assim de cotidiano, é só uma resposta que tá dando. O problema é quando isso começa a ficar frequente e ter uma intensidade muito grande. Frequência e intensidade é o que a gente identifica como um sintoma que está saindo fora ali, né, da normalidade, daquele cotidiano, né? Então, assim, toda vez que potencializa a ansiedade, que prejudica, né, o indivíduo de fazer alguma atividade, ele está num estado ansioso, ele pode estar tendo uma crise muito forte, daí ele tem que verificar isso com uma ajuda tanto psicoterapêutica com psicólogo, às vezes até com um psiquiatra para tomar uma medicação para regular de novo o cérebro, né? O que acontece nessa parte do cérebro quando a gente está ansioso demais? No nosso cérebro a gente tem um sistema límbico, que é um sistema que é responsável pela parte emocional, o hipotálamo, a amígdala, eles começam a mandar algumas informações para o nosso cérebro que algo não tá legal, que a gente está se sentindo ameaçado e a gente começa a ficar com uma excitação corporal. E essa excitação corporal, quimicamente ali falando no nosso cérebro, começa a ficar desregulado. Então, às vezes, a gente precisa tomar uma medicação para regularizar essa parte química e sempre fazer psicoterapia. Porque a gente precisa dar voz para esses sintomas ansiosos, para essas preocupações extremas. E o que são esses sintomas? Anne, o que são esses sintomas mentais? O medo, uma dificuldade de concentração, atenção, foco. Isso pode ser que você está ficando muito ansioso e aí a sua função cognitiva pode estar se afetando. Você pode ter um sintoma de aceleração da fala ou gesticular demais, tremores, sudorese, tontura, dor de cabeça, né? E até mesmo a paralisia, né? A pessoa fica extremamente paralisada numa situação ali fóbica, uma situação que lhe provoca medo, fica ansiosa demais e pode até paralisar. Vamos pensar um pouquinho sobre as principais consequências de você estar extremamente ansioso no seu primeiro emprego ou no seu ambiente de trabalho mesmo, no seu desempenho profissional. Você começa a ter dificuldade de tomar decisões, tem muita dificuldade em lidar com pressão, cumprir prazos, se comunicar, né? Então, assim, isso é muito importante para você ser um bom profissional. Então, se você começa a identificar que isso tá pegando mesmo, começa a pensar um pouquinho se não é o momento ideal de procurar uma psicóloga, um psicólogo, né, para trabalhar um pouquinho, para ouvir o que tá gerando essa ansiedade em você. Quando você conseguir identificar isso que tá te gerando ansiedade, você começa a trabalhar, a ter um processo de autoconhecimento, autoaceitação, compreender o que é seu, o que é do outro, o que é do ambiente, e isso facilita muito a sua qualidade de vida, né? Então, isso acaba sendo o tratamento para a ansiedade.
Como que a gente trata a ansiedade? Tratamento psicoterapêutico, procurar um psicólogo, um terapeuta, né? Que trabalha essas questões emocionais, psicológicas. E o tratamento medicamentoso, aí seria com um psiquiatra, né? Um médico que trabalha com essas disfunções ali cerebrais, emocionais, né? Tudo que está relacionado ao psiquismo ali. O psiquiatra entra aí nessa parte. Como que a gente pode controlar a nossa ansiedade, né, quando ela tá no auge, quando ela tá no pico, quando a gente tá numa crise de ansiedade? Tem algumas formas que você pode fazer ali para se manter menos ansioso, que é uma respiração controlada e consciente, né? Você inspira e expira conscientemente, traz para a consciência aquilo, que o ar está entrando e está saindo numa velocidade adequada, está enchendo os seus pulmões. Então você se concentra na sua respiração. Isso vai abaixar um pouquinho a adrenalina, né? A parte química do cérebro que deu uma disfuncionada ali, deu uma desregulada ali. Então a respiração ajuda muito. A meditação, né? Que aí você começa a se controlar, se concentrar no estado presente e aí para de ter aqueles pensamentos negativos, excessivos, né? Que algo vai acontecer no futuro. Não, você se centra no presente, faz uma meditação que acaba ajudando. A alimentação é muito importante, né? Então, assim, se alimentar corretamente, você ingerir alimentos que você sabe que está fazendo bem para o seu corpo é muito importante. Tirar um pouquinho da cafeína e do álcool, principalmente nesses momentos de crise, viu? Eles em excesso faz com que você tenha dificuldade para dormir, por exemplo, né? Tenha dificuldade no sono, e o sono é reparador. Então, assim, a alimentação e aí essas bebidas aí que tem cafeína e o álcool, dá uma maneirada nesse período que você tá muito ansioso, muito nervoso, muito preocupado com algo, que isso pode ajudar também. E atividade física. Você fazendo atividade física, você começa a produzir adrenalina, noradrenalina, serotonina, e são liberados no nosso cérebro que nos ajudam a combater um pouquinho mais a ansiedade, o estresse, o medo que vai nos tomando aí em algumas situações. Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar terapia. Não tem problema nenhum precisar de ajuda terapêutica, precisar de ajuda de um acompanhamento profissional, né? Eu, inclusive, me coloco à disposição para falar com vocês, né? Quiser me procurar aí, tirar algumas dúvidas. Yane, eu não entendi muito bem tal coisa que você falou, queria entender melhor. Cara, me manda uma mensagem, tem o meu Instagram, tem minhas redes sociais. Então, assim, eu sou super acessível e adoro conversar com pessoas. Então, me procura, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ter uma qualidade de vida, ok? Um beijo, obrigada pela oportunidade, obrigada por ter me ouvido e até mais. Tchau, tchau.